Me diz uma coisa, você realmente sabe como funciona a droga da velocidade na série? No vídeo de hoje então nós vamos debater tudo isso e principalmente, por que o raio de alguns velocistas são amarelos? Por que o raio de outros são azuis? Por que agora o raio da nevasca foi de uma cor totalmente diferente? E por que o raio do Godspeed no futuro é branco? E no vídeo de hoje então eu reuni todas as informações que nós temos a respeito da droga da velocidade. Vão ter informações então da segunda temporada, da quinta temporada e da sexta temporada da série. Se você realmente ficou curioso para saber tudo sobre a droga da velocidade, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu explico tudo o que eu puder sobre a nossa querida e maravilhosa série do Flash. Vamos falar tudo sobre a droga da velocidade. Para aqueles que estão na dúvida, originalmente o Velocidade 6 não era uma droga feita para dar velocidade para uma pessoa que não é um velocista. Ou seja, do Velocidade 6 para o Velocidade 7, se a pessoa não era um meta-humano ou um velocista, ela não iria conseguir utilizar o Velocidade 6 e 7 para se tornar um velocista artificial. Pensa no Velocidade 6 e 7 como se fosse literalmente um asteroide. Sabe, quando o cara vai na academia malhar, ele toma os asteroides para simular um músculo, mas na verdade aquilo não ajuda em nada. Como eram os primeiros testes da droga, eles eram altamente instáveis. Quem criou a droga da velocidade, mais precisamente o Velocidade 6, foi o Harrison Wells da Terra 2, com a intenção, ironicamente falando, de deixar o Jay Garrick mais rápido a ponto de conseguir deter o zoom. Qualquer velocista que usasse essa droga por muito tempo iria ficar com os raios azuis e isso ia causar degeneração celular. Nós vamos agora então para a Velocidade 8 e é muito importante essa droga pelo fato de que ela não foi usada na série. Ninguém injetou ela. Usaram ela para identificar um problema que havia na matriz celular da criação dela e aproveitaram isso para corrigir este problema no Velocidade 9. Tanto que do Velocidade 8 para o 9 tem até uma diferença de cor que o Jay Garrick mesmo percebe. Isso se dá porque até o Velocidade 8 a Caitlyn não usava o DNA acoplado de um velocista junto da droga. O que eu quero dizer é que a partir do Velocidade 9, que era onde a droga já passou de uma cor azul para uma cor vermelha, já continha os traços do DNA do Jay Garrick como velocista. Quem injetasse a partir da Velocidade 9 para cima seria reconhecido temporariamente na força de aceleração como um velocista. Mas é só a conexão, tá, pessoal? Não tinha nada de reconhecer que era o próprio velocista. Por conta desse detalhe muito importante, qualquer pessoa que não fosse um meta-humano, ou até poderia ser um meta-humano, mas que não fosse um velocista, poderia usar a droga da velocidade para ter acesso temporário e limitado à força de aceleração. Se o ser humano usasse apenas o Velocidade 6, 7 e 8, ele realmente não iria conseguir ter acesso à força de aceleração, pelo simples fato de que o Harrison Wells ressaltou que eles precisavam testar essa nova droga da velocidade no corpo de uma pessoa que já teve a força de aceleração no DNA. Aparentemente, as primeiras versões da droga não iriam funcionar numa pessoa que nunca tivesse tido contato com a força de aceleração. E aí, quando ele foi salvar a vida do Harrison Wells, que foi baleado por conta da Patty, ele teve que injetar o Velocidade 6 no sistema dele, e aquilo apenas ampliou aquele 0,00000000001% de velocidade que ainda tinha da força de aceleração. Tanto que mesmo quando ele injetou, ele ainda meio que tava com as veias todas estouradas, ele teve muita dificuldade de conseguir até vibrar a mão para conseguir tirar a bala. Ele realmente tinha um pouquinho de força de aceleração no sistema dele, mas era uma coisa muito fraca, e aquela droga apenas deu uma amplificada temporária para que ele conseguisse tirar a bala do peito do Harrison Wells. Depois de tudo isso, com a ajuda daquela amiga da Caitlyn do Laboratório Mercúrio, que no caso era a Trajetória, ela mandou então a matriz celular, ou pelo menos 3 elementos da matriz celular original da droga da velocidade para a amiga dela, e então eles conseguiram criar uma matriz mais estável para qualquer pessoa usar. Ou seja, a Caitlyn então colocou sim uma amostra do DNA do Jay Garrick naquela droga da velocidade, tanto que mudou completamente a matriz dela, e por isso que qualquer pessoa hoje em dia consegue usar essa droga da velocidade. Quando um ser humano normal injeta hoje a droga da velocidade no corpo dele ou dela, é como se estivesse simulando que o DNA do Jay Garrick, no caso do Zoom, estivesse temporariamente dentro dessa
dessa pessoa. Então, como a droga da velocidade simula que o DNA de um velocista está dentro da pessoa, essa pessoa adquire uma conexão artificial, obviamente, e temporária e limitada com a força de aceleração. Após passar algumas horas ou minutos, dependendo de como foi a concentração da dose que a pessoa tenha tomado, e aí como o DNA do Zoom sai de dentro da pessoa que tomou a droga, a pessoa volta a ter um DNA normal e sem nenhuma conexão com a força de aceleração. Agora vamos falar sobre o velocidade usado pelo August Hart no futuro, que aparentemente não é o velocidade 10, não é o velocidade 11, não é o velocidade 20. Eu já falei aqui no canal há um tempo atrás que era uma droga da velocidade mais avançada, mas não é, pessoal. Infelizmente eu tenho que admitir que isso daí é uma informação incorreta. Não me julguem, tá bom? A culpa é do roteiro ruim da quinta temporada. Afinal, os caras estão em 2049, era estimado que a droga da velocidade fosse mais avançada. Só que a gente viu que na sexta temporada, em 2020, 2019, já tinha a droga da velocidade chamada velocidade X. E a droga da velocidade que a Nora se refere na quinta temporada é a velocidade 9 ainda. Ou seja, eu não preciso dizer o quão a quinta temporada é cheio de furo de roteiro. A droga da velocidade usada pelo August Hart não era a mesma droga da velocidade que o Cisco fez na sexta temporada. Eu creio que devido às mudanças temporais, não digo da linha do tempo, tá? Eu digo o avanço temporal mesmo, tipo de 2020 até 2049, são basicamente 29 anos se meus cálculos matemáticos não estiverem corretos. Buguei totalmente com o que eu falei agora. Acontece que não existia mais droga da velocidade desde a quinta temporada até o futuro. O August Hart no futuro recriou a matriz da droga da velocidade no futuro. Ah, Léo, mas então por que se é a mesma droga da velocidade, ou velocidade 9, o raio do August Hart ficou branco e não amarelo igual o da trajetória? Pelo simples fato de que naquele futuro já haviam outros componentes mais estáveis para a droga. Era mais fácil criar a velocidade 9 naquele tempo, já tinham outros elementos mais estáveis do que os elementos de 2019, 2020, 2016 e assim em diante. Então eu creio que por conta de algumas mudanças que ele fez naquela droga da velocidade e por ser uma velocidade completamente artificial que realmente não tinha o DNA do Jay Garrick, como é uma coisa que não foi feita no Star Labs mais, ele apenas pesquisou como foram feitas as primeiras amostras e ele recriou a matriz completamente, tentando deixar ela estável. Ele recriou com outros elementos artificiais, outros compostos químicos. Por conta disso, os raios dele não ficaram amarelos, ficaram brancos, porque é uma coisa muito mais sintética. E naquele caso do August Hart no futuro, a gente sabe que com o tempo os raios dele iam ficar azuis sim, pois quando ele matou a amiga da Nora, os raios dele ficaram azuis temporariamente, depois ele desapareceu. A gente não pode afirmar se aquela droga da velocidade, ou velocidade 9 que ele criou no futuro, iria causar degeneração celular. Mas eu estimo que, se os raios ficaram azuis, provavelmente ele ia sim ter a degeneração celular. E aí, nesse caso, nós temos duas hipóteses. Ou provavelmente ele sabia que tinha degeneração celular, e ele pensava que assim que ele conseguisse estabilizar a droga da velocidade para ter uma velocidade permanente com a força de aceleração, ele iria se curar e o DNA dele iria se estabilizar normalmente. Ou ele realmente era muito burro de não saber que aquilo causava degeneração celular. Enfim, de qualquer maneira, nós só podemos teorizar a respeito disso. E aproveitando para falar mais do Godspeed, nós não sabemos se nessa temporada atual, que é a 7ª, ele vai ter mesmo os poderes dele por conta da droga da velocidade. Eu estimo que sim, né? Eu estimo que seja quase o mesmo processo que tinha lá no futuro. Pelo visto, esse novo Godspeed não tá tendo degeneração celular. Ou não tá se importando muito com isso. Porque até agora já apareceram vários Godspeeds com raio branco e nenhum deles apresentou essa alteração de cor pro raio azul. Mas a gente só vai ter como saber disso depois que acabar essa temporada. Vamos falar então um pouco da Nevasca agora, que a gente viu que nesse segundo episódio da 7ª temporada, ela utilizou velocidade 10, que até o momento é a versão mais atualizada da droga da velocidade, que te permite virar limitavelmente um velocista. E a gente viu que no momento em que ela injetou a droga da velocidade, os raios dela não ficaram amarelos, que nem os da trajetória no início, os raios dela não ficaram brancos, que nem os do Godspeed, e os raios dela não ficaram azuis, que nem os do Zoom depois que foi alterado pela droga da velocidade. Ficaram numa tonalidade meio azul diferenciada, um azul meio gelo. E a gente percebeu um barulhinho de gelo meio que quebrando, rachando, na hora em que ela injetou a droga no sistema dela. Eu tenho uma teoria muito viajada aqui, que tudo bem se vocês não concordarem, mas é só uma teoria que eu queria ressaltar. A mistura de raios dela que a gente viu não é uma coloração nova dela. Seria pelo fato de que a droga da velocidade
velocidade estaria entre os raios brancos e os raios azuis, criando aquela combinação de um azul mais claro com uma tonalidade gelada. Se eu acredito nessa teoria, não, eu não acredito muito, porque eu acho que é um pouco viagem demais. Se bem que até que faz um pouco de sentido, né, pessoal? Porque o Zoom chegou a usar uma velocidade 6 e teve o raio azul. O Godspeed usou a velocidade 9 e teve o raio branco. A Nevasca usou a velocidade 10 e teve o raio meio branco, meio azul. Mas eu acho que não foi esse o caso dessa vez. Na minha opinião, o raio dela realmente foi por conta da mutação genética dela. Não tô dizendo que foi por conta do DNA dela. A droga da velocidade, que é a velocidade 10, que não é uma droga estável, e a gente sabe disso porque quando o Barry usou na 6ª temporada pra tentar ter mais velocidade, já que a Speed Force estava morrendo, ele teve um piripaque ali no meio do episódio e os raios ficaram metade azuis, metade laranjas. Então essa droga da velocidade realmente deixa o raio azul mais rápido ainda do que as outras drogas deixavam. Ou é porque a força de aceleração já tá irritada com essa brincadeira toda e já quer prejudicar logo o velocista? O raio dela ficou naquela tonalidade de um azul gelado, diferente, porque o velocidade 10 estava tentando se sobrepor sobre o DNA da Frost, mas a mutação dela de gelo estava se sobrepondo sobre a droga da velocidade. Pelo que a gente viu, a Killer Frost podia usar essa droga da velocidade o quanto quisesse, que evidentemente sim, iria acabar uma hora ou outra, mas não ia causar degeneração celular no caso dela, porque a mutação dela tem poder curativo. Então as células dela não iriam se danificar. Mesmo que os raios ficassem azuis, o que acontecesse depois, ela poderia ficar usando essa droga da velocidade para sempre, que ela não iria morrer. Se ela estivesse sendo a Frost, se estivesse sendo a Caitlyn, a história já é outra, beleza? Se ela continuasse usando a droga da velocidade, os raios dela iriam ficar azuis ou não? A droga da velocidade já estava tentando deixar os raios dela ficarem azuis, destruindo as células dela. E nisso, o gelo já estava fazendo o processo reverso. O gelo já estava curando essas células. Por isso que ficava numa tonalidade azul e meio branca, ou esverdeada, como vocês preferirem falar, ao mesmo tempo. Por isso que os raios dela ficaram naquela coloração única. Eu acho que nenhum outro velocista que não tivesse esse mesmo poder que ela conseguiria ter essa coloração. Em último caso, a gente também pode falar que foi uma coloração em homenagem a ela. Mas a gente sempre gosta de uma teoria mais científica, não é mesmo? Para variar, eu sempre esqueço de comentar um detalhe importante. Muita gente chegou em mim e falou como que a Frost conseguiu correr tão rápido, igual ao Barry, e até mesmo subir nas paredes, nos prédios, fazer uma fortaleza de gelo, e até mesmo tacar um raio nele com gelo, sendo que ela nunca tinha tido acesso à força de aceleração antes. Pessoal, a questão na minha opinião é simples. A Caitlyn tá desde a primeira temporada observando o Barry correr, e a Frost é o alter ego da Caitlyn. A Caitlyn aprendeu muita coisa vendo o Barry correr, e a Frost consegue ter acesso a isso. Agora, se você ainda não tá convencido de que ela conseguiu esse conhecimento desse jeito, vale a pena lembrar que desde a 3ª temporada, a Frost vivia correndo do Flash nas ruas, fazendo aquela coisa de gelo, deslizando, pulando. Então, eu acho que ela tem uma boa percepção dessa questão de velocidade, de equilíbrio, e pra ser sincero, eu achei que foi muito bem feito, até porque a gente espera isso já da Frost. Da Caitlyn eu até entenderia uma dificuldade, mas da parte da Frost faz sentido. Se uma pessoa que não é velocista tomar a droga da velocidade hoje, qual seria a coloração dos raios dela, né? Poderia ser tanto amarela, quanto branca, quanto azul. Essas 3 colorações servem para esse quesito. Ah, e antes que alguém me mate por terminar esse vídeo sem tocar nesse ponto, como que a droga da velocidade funcionou na Frost, sendo que a força de aceleração já estava morta? Eu creio que o Cisco possa ter usado um pouco do DNA do Barry para melhorar aquela droga, até porque só o Barry que usa aquela droga, então eu estimo que o Velocidade 10 use a matriz celular do Barry. Então, neste caso, quando a Frost injetou o Velocidade 10 dentro dela, ela teve, vamos dizer assim, um acesso à força de aceleração artificial que o Barry estava conectado. Ah, Léo, mas eu acho muita viagem você dizer pra mim que a Frost teve acesso ao DNA do Barry quando injetou a droga e por conta disso ela conseguiu ter conexão com a força de aceleração artificial. Você pode simplesmente acreditar que a droga da Velocidade 10 faz o usuário se conectar com a única força de aceleração que estiver funcionando. Basicamente, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, e se por acaso eu deixei vocês com mais dúvidas ainda, deixa aí nos comentários que eu vou responder tudo, ou manda lá na nossa querida página da Legado The Flash, que vai estar passando aí pra vocês, pra gente estar conversando, tá bom? Pessoal, esse aqui foi um vídeo bônus mesmo, um vídeo extra de final de semana. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado muito desse vídeo, porque deu um trabalhinho reunir todas essas informações nele. Muito obrigado de coração a todos que assistiram até aqui, um grande beijo pra todo mundo, e até o próximo vídeo!